Bom, dando continuidade à nossa unidade, segunda lei de Newton, vimos anteriormente que na primeira lei de Newton, a resultante das forças era igual a zero. Nessa parte, na segunda lei, os corpos vão estar acelerados devido à ação de uma resultante não nula. Então, assim, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante agindo sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Então, existe essa proporcionalidade que a gente viu anteriormente. Força resultante e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção, e massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Temos que, de modo vetorial, a força resultante é igual à soma de todas as forças que atuam no sistema. Portanto, a resultante das forças que atuam no sistema vai ser igual ao produto da massa pela aceleração, de maneira vetorial. Em módulo, FR igual a m vezes A. Então, falou da segunda lei de Newton, deve se lembrar da proporcionalidade entre força e aceleração. Como o FR é diferente de zero, a segunda lei de Newton é válida para situações em que um corpo não está em equilíbrio. Então, vimos primeiramente situações de corpos em equilíbrio, do qual a primeira lei de Newton é que trata essas situações. Agora veremos, segunda lei de Newton, situações onde não temos equilíbrio. Se não temos equilíbrio, não temos repouso nem MRU. Se você faz uma comparação entre as duas leis, você pode dizer que a segunda lei é bem mais abrangente do que a primeira, porque os casos de não equilíbrio são bem maiores do que os casos de equilíbrio. Então, a segunda lei de Newton é bem mais ampla. Bom, continuando. Segunda lei e referencial inercial. Já falei no início da unidade, num vídeo anterior, que a segunda lei de Newton, FR igual a m vezes A, é válida somente em referenciais inerciais. Caso você tenha referenciais não inerciais, devemos fazer correções para podermos aplicar essa lei. Unidade de massa e unidade de força. No sistema internacional, massa é dada em quilograma, onde 1 quilograma é a massa de 1 litro d'água, a temperatura de 4 graus Celsius, a pressão atmosférica. Então, 1 quilo é igual a 1 litro d'água, a temperatura de 4 graus Celsius, a pressão atmosférica. Então, nesse esqueminha aqui, a gente analisa que força é dada em Newton, massa em quilograma e aceleração, vista anteriormente, na unidade 2, metros por segundo ao quadrado. Tudo isso no Sistema Internacional de Unidades. Uma relação importante para nós é a seguinte: a força que produz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em um corpo de 1 quilograma é igual a 1 newton. Então, a gente conclui que para você imprimir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado num corpo de 1 quilograma, você precisa fazer uma força de 1 newton. Ok? Essa relação é importante compreender e não esquecer. Principais forças da mecânica. Temos a força gravitacional, que já comentamos anteriormente, que segundo Newton, matéria atrai matéria, e temos a equação para determinar essa força e a sua constante gravitacional. Força normal é uma força de contato
onde essa força faz 90 graus com a superfície de contato. Força peso é uma força que na Terra, por exemplo, é a força que com que a Terra atrai os objetos que estão próximos a ela. Na Lua é a força com que a Lua atrai os objetos que estão próximos a ela. Ou seja, qualquer corpo que está no espaço tem poder de atração a corpos que estão próximos. Então, a força que surge é a força peso. Então, força peso depende do local da aplicação. Aonde está sendo aplicada, qual a região que está sendo aplicada essa força. Isso para força peso. Força de atrito também é uma força de contato e contrária ao movimento. Força de tração é uma força aplicada em corpos por intermédio de uma corda, de um cabo ou de um fio. Força elástica é a força que surge quando um corpo com propriedades elásticas sofre uma determinada deformação. Tá ok? Comentários breves aí sobre as principais forças da mecânica. Lei da gravitação universal. Então, como eu falei antes ali, força gravitacional está relacionado com a lei da gravitação universal de Newton. Então, eu tenho dois corpos, M1 e M2. De acordo com Newton, matéria atrai matéria. Então, corpo 1 aplica uma força sobre o corpo 2, corpo 2 aplica uma força sobre o corpo 1. Então, você tem que a força que eles trocam são iguais, isto é, tem a mesma intensidade, são aplicadas na mesma direção, só que tem sentidos opostos. Um aplica na direita e o outro aplica para a esquerda. Para calcular a força trocada por esses dois corpos, multiplica-se as massas, divide-se pela distância que as separa ao quadrado e o resultado vezes g, onde g é a constante universal da gravitação, cujo valor é 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilograma vezes segundo ao quadrado. Então, de acordo com Newton, a força gravitacional, ou a força trocada por dois corpos, é igual a constante gravitacional multiplicada por o produto entre a massa que envolve os corpos, divididos pela distância ao quadrado que separa esses corpos. Então, de acordo com Newton, matéria atrai matéria. Essa força pode ser maior ou menor, dependendo de dois fatores: das massas envolvidas e da distância que separa esses corpos. Tá ok? Para pontos próximos à superfície da Terra, G vezes a massa da Terra, divididos pela distância ao quadrado que separa o centro da Terra ao ponto onde você quer calcular essa força. Essa conta gera G minúsculo, onde esse G minúsculo é a aceleração da gravidade nas proximidades da Terra. Então, para descobrir o valor de G, você determina de que modo? Pegando a constante gravitacional descoberta por Newton, multiplica-se pela massa da Terra e divide pelo raio da Terra ao quadrado. E você encontra a aceleração da gravidade. Tá ok? Portanto, a força-peso que a Terra aplica em corpos que estão próximos a ela é dada por P igual a M vezes G, de modo vetorial e em módulo, onde G é a aceleração da gravidade. Ou seja, considerando-se a Terra como um referencial inercial, o peso de um corpo coincide com a força gravitacional exercida sobre ele. Isso é importante, gente. Considerando-se a Terra como um referencial inercial, o peso de um corpo coincide com a força gravitacional exercida sobre ele, força que a Terra aplica sobre o corpo em questão. Descobriu essa força, descobre-se o peso do corpo. Complementando, o peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai, podendo ser variável
quando a gravidade variar, ou seja, quando não estamos nas proximidades da Terra. Quanto mais nos afastamos da Terra, mais diminui a gravidade. Então, aumentou a distância, diminui a gravidade, diminui essa força gravitacional, diminui a aceleração da gravidade. Um detalhe importante, a massa do corpo não varia, a massa é constante, seja na Terra ou em qualquer lugar do universo. Massa não se altera, o que se altera é a força gravitacional, junto com a aceleração da gravidade no local onde deseja-se determinar o peso do corpo. Uma relação importante aqui, ó. 1 kgf, outra unidade de peso, outra unidade de força, é o peso de um corpo de massa de 1 kg submetido à aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, 1 kgf é o peso de um corpo de 1 kg quando está sujeito à ação de uma gravidade, de uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar os cálculos, o que a gente faz? Aproxima o valor 9,8 para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, temos que 1 kgf é o peso de um corpo de 1 kg sujeito à ação da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Relações aqui importantes, para não esquecer, gente, pode ser muito útil no futuro para vocês. 1 kgf equivale a 9,8 newtons, se considerarmos a gravidade, a aceleração da gravidade, como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar os cálculos, a gente arredonda, aproxima para 10. Então, 1 kgf, aproximadamente 10 newtons. Tá ok? Essa relação. kgf, newton. Então, para cada kgf, 10 newtons. Duas grandezas aí diferentes, sendo que newton é a grandeza usada para força no sistema internacional. Ok? Sabendo um pouquinho mais. Quando falamos no peso de um corpo, normalmente lembramos do peso medido na balança. Então, quando falamos de peso de um corpo no nosso dia a dia, no cotidiano, lembramos do peso medido na balança. Mas um detalhe importante, balança mede a massa de um corpo. Então, essa ideia está fisicamente errada. Peso de um corpo é medido por um dinamômetro, pois peso é uma força. Não podemos esquecer. Massa é medida em quilogramas, medida por balança. E massa tem a ver com a primeira lei de Newton, comentado no vídeo anterior. Tá ok? Então, esse saiba mais aqui é bem interessante. Agora, uma situação que pode aparecer para vocês no futuro próximo: corpos em contato. Então, eu tenho o corpo A e o corpo B em contato, aplico uma força F que vai colocar esse conjunto em movimento. Então, eles vão adquirir uma aceleração. Como eles vão se movimentar juntos, essa aceleração é igual para ambos os blocos. Então, podemos calcular as forças que atuam entre eles utilizando a relação. A força trocada por A e B é igual à massa de B vezes a aceleração adquirida pelo conjunto. Então, você pega a força ou a massa do corpo B e multiplica pela aceleração do conjunto, você tem a força B vezes A. Tá ok? Que vai ser igual à força A vezes B. Exemplo. Sendo MA uma massa de 5 kg e MB uma massa de 3 kg, e que a força aplicada no sistema é de 24 newtons. Então, F é 24, o corpo B tem massa de 3 kg, o corpo A tem massa de 5 kg. Qual é a intensidade da força que atua entre os blocos? Força BA. Então, primeiramente, o F é a força aplicada no conjunto A e B. Então, somo as massas de A e B e multiplico pela aceleração. Então, eu tenho que F é a força, 24 igual à soma das massas. Chego à conclusão
que a aceleração adquirida pelo conjunto é 3 metros por segundo ao quadrado. Isso implica que a força que os corpos trocam entre si é igual a mb vezes A, que vai dar 9 newtons. Então, a força trocada entre A e B é de 9 newtons. E a aceleração adquirida pelo conjunto é de 3 metros por segundo. Tá ok? Outra situação problemática que sempre aparece. Corpos ligados por um fio ideal, ou seja, fio que tem massa desprezível, por intermédio de uma polia fixa do tipo ideal. Então, polias ou roldanas podem ser de dois tipos, as móveis e as fixas. Gente, isso é importante, interessante para vocês pesquisarem sobre esses tipos de roldanas ou polias. O nosso caso aqui, o nosso exemplo, tem uma roldana fixa. Quem se movimenta é o conjunto A e B. A roldana não sai do lugar, então ela é uma roldana ou uma polia fixa. Ideal porque tem o peso ou a massa desprezível no nosso sistema. Então, polia fixa não traz vantagem mecânica, não esqueçam disso. Se a polia é fixa, essa polia não traz vantagem mecânica. Ela simplesmente muda a direção da aplicação da força. Simplesmente muda a direção do fio e transmite a força integralmente. Se aplica 10 newtons sobre um corpo, a roldana transmite os 10 newtons para o outro corpo. Tá ok? Agora, se a roldana for móvel, roldanas móveis já é diferente. As móveis trazem vantagens mecânicas para o sistema. De que tipo é essa vantagem mecânica? Deixo aí para vocês pesquisarem, tentarem matar a curiosidade e descobrir qual a relação entre roldana móvel e um sistema de forças. Qual é a vantagem mecânica que ela traz para o sistema. Tá ok? É um bom treinamento aí, com certeza vai ser útil no futuro. Então eu tenho o sistema corpo A, polia fixa, corpo B. Isolando cada corpo. Normal A é a força trocada entre o corpo A e a superfície de contato. O peso A, vertical, voltada para o centro da Terra. E a tração, força aplicada em A por intermédio da corda, por intermédio do fio. Normal se anula com peso A. Então, a resultante das forças no corpo A é igual a tração. Então, FR igual a M vezes A. Ou seja, T igual a M vezes A. Agora, isolando o corpo B. Peso do B, vertical para o centro da Terra. T é a tração do corpo B, aplicada pelo fio. Então, a tração e o peso B são aplicadas na mesma direção, mas em sentidos opostos, você faz a subtração. Então, a força resultante entre T e PB é igual à diferença entre os dois valores. Peso B menos a tração é igual à massa do B vezes a aceleração do B. Fazendo a soma, você tem que peso B é igual a massa A mais a massa B multiplicado pela aceleração. Então, você verifica que a resultante das forças nesse sistema de forças é igual a quem? Ao peso B. Tração vai ser anulada. Vai sobrar somente o peso B como resultante. E essa resultante vai ser aplicada em A e B. Então, peso B igual a massa A mais massa B vezes a aceleração. Se tivermos conhecimento da aceleração, poderemos então calcular a tensão ou a tração no fio, fazendo o produto da massa A pela aceleração adquirida pelo sistema. Tá ok? Uma questão importante para vocês analisarem e pensarem um pouco a respeito, que pode ser útil aí no futuro, como disse anteriormente. Bom, falando agora da terceira lei de Newton, também chamada lei da ação e da reação. Essa terceira lei pode ser enunciada da seguinte maneira:
Forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário. De acordo com a figura, corpo A aplica uma força F em B, corpo B reage e aplica uma força menos F em A. Então, elas têm a mesma direção horizontal, mesmo módulo, F menos F, sentidos opostos. Então, eu tenho aqui uma situação, um foguete. Quando o foguete aciona seus propulsores, eles expelem os gases para baixo. Os gases reagem e empurram o foguete para cima. Então, você tem a ação, propulsor expelindo gás para baixo. Reação, gás empurrando o foguete para cima. Tá? Então, eu tenho aqui nesse lado o que a gente chama de par, ação, reação. Sempre que aparece o par, ação, reação, quer dizer que as forças formam ou obedecem à terceira lei de Newton. Tá? Então, para que um par de forças obedeça à terceira lei de Newton, deve-se observar a formação do par, ação e reação. Tá ok? Critério para que se formem o chamado par, ação e reação. São ao todo 5. Quais são eles? As forças devem ter o mesmo módulo. Primeiro. O segundo critério. As forças devem ser aplicadas na mesma direção. As forças devem ser aplicadas em sentidos opostos. A gente já viu antes. E os outros dois últimos. As forças devem ser aplicadas em corpos diferentes. Corpo A aplicando no corpo B e corpo B aplicando no corpo A. Não esqueçam desse detalhe. Forças de ação e reação devem ser aplicadas em corpos diferentes e devem ser de mesma natureza, devem ser de mesmo tipo. Por exemplo, eu não posso ter um par ação-reação, sendo que a ação é de natureza magnética e a reação é de natureza, por exemplo, de contato. Força de natureza magnética e força de contato. Não formam o par porque são de naturezas diferentes. Então eu tenho que ter uma força de natureza magnética com uma força de natureza magnética. Força de natureza gravitacional com uma outra de natureza gravitacional. Se elas seguem esses 5 critérios, forma-se então o chamado par ação e reação. Consequência disso é que esse par de forças obedece à terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Gente, exemplo, quando estamos caminhando, aplicamos uma força com os pés empurrando o chão para trás, o chão, por sua vez, reage, empurrando o pé, consequência disso, o nosso corpo para frente. Então, formou-se ali o par ação-reação. Quando estamos nadando numa piscina, por exemplo, quando damos uma abraçada para trás, o nosso braço empurra o corpo, no caso a água, para trás, a água da piscina reage, empurrando o nosso corpo para frente. Então, são exemplos ali de formação do par ação-reação que seguem a terceira lei de Newton. Tá ok? 5 critérios devem ser seguidos na íntegra para que se forme esse par. Ok? Para terminar, eu tenho aqui uma figura que mostra o seguinte. Nessa figura temos a colisão entre duas esferas de tamanhos diferentes. Quando se chocam, ambas exercem forças uma sobre a outra. E após o choque ou a colisão, cada uma segue um caminho. Lembrando que essas forças são grandezas vetoriais. E como tal, elas possuem um módulo, uma direção e um sentido. Tanto a força FBA quanto a força FAB apresentam o mesmo módulo, apresentam a mesma direção, só que sentidos opostos. Enquanto a força FBA é aplicada para a esquerda, a força FAB é aplicada para a direita. São de mesma natureza, aplicadas em corpos diferentes, portanto,
formou-se o par ação-reação, e nesse conjunto eu tenho ali a terceira lei de Newton. E, observação, para finalizar, as forças de ação e reação nunca vão se anular, porque estão aplicadas em corpos diferentes. Gente, um desafio para vocês. Pesquisem, leiam. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar via mensagem ou para os tutores, porque, ou melhor, se as forças peso e normal formam o par ação e reação. Se não formam, o porquê, a justificativa. Então, força peso e força normal formam o chamado par ação e reação, ou seja, força peso e força normal obedecem à terceira lei de Newton. Por quê? Justifiquem, pensem nisso. Importante para vocês. Tá ok? Bons estudos, terminamos aqui. Lembrem que tem uma lista de atividades para fazer. Estou à disposição para ajudá-los na lista. E até breve.